Boa noite, gente. Amém? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Aleluia. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos em torno da Tua palavra. Ela é viva e eficaz, capaz de transformar, alinhar, curar, restaurar. E queremos declarar que a nossa expectativa não está em homens, ela está no Senhor. Porque é o Senhor que pode todas as coisas. Por isso nos ajuda, e meu amigo Espírito Santo, que possamos pregar envolto em teus braços. Fala conosco poderosamente nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então tá bom, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom estar aqui. Hoje é o último dia em Portugal. Numa semanada daquelas que eu vou te dizer. Começamos pregando lá em Sintra e a gente foi naquela região. E hoje de manhã na sede da IBR, lá com o Bispo Rocha. E viemos correndo para cá. E amanhã cedo para Geneve, na Suíça, no aniversário da IBR de lá. E de lá voltamos para casa. Glória a Deus. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, só para você nos conhecer, porque aqui nessa unidade de vocês é a primeira vez, né, Pastor Marcelo? Primeira vez aqui, é uma honra conhecê-los, estar junto com vocês. Eu moro em Brusque, Santa Catarina. Onde é que estão os catarinenses aí que estão falando? Eita glória! Você também de onde? Tubarão, já tive muito lá perto de Criciúma, né? E você? Navegando do lado, né? Onde é o nosso aeroporto. É onde a gente. Eu estou toda semana nesse aeroporto. E nós moramos naquilo que chamamos de Vale Europeu, né? O pessoal de navegantes aí sabe bem. Ali é muito comum, o núcleo ali é descendentes de poloneses, austríacos, italianos, alemães. Então, a minha família, que é de Luxemburgo, né? Nós somos ali, a maioria daquela turma por ali tem dupla cidadania. É muito normal. O nosso núcleo familiar, inclusive, é só ali, né, de Luxemburgo. E é uma maravilha aquela região. O meu irmão que está comigo, o pastor Anderson Estel, ele pastoreia uma unidade nossa na cidade de Nova Trento, cidadezinha italiana de 12 mil pessoas só. É tão italiana, irmãos, que os postes da cidade são pintados com as cores da bandeira da Itália. Então, para você ver, é no Brasil isso, né? É um pedacinho da Europa lá. Então, você tem que conhecer a gente quando for para lá, né? E lá é a nossa sede global, né? É ali que nós temos as igrejas filhas na cobertura, filiadas no Brasil, no Japão, na Inglaterra, na África. Ei, meu Deus, irmão. A caçulinha agora na São Forte, Flórida. E pelo Brasil, então é desafiador, né? Só as nossas igrejas já demandam muito tempo meu, da minha esposa. A nossa sede são quase 4 mil ovelhinhas, então imagina, a igreja sede, as igrejas filhas. Então fazer o que eu estou fazendo aqui esses dias, só servir amigos, está ficando cada vez mais raro. Mas Deus permitiu esses dias aqui, amém? Sou casado com a apóstola Carol, 21 anos, e pai de 4 meninas, aleluia, glória a Deus. Você já pode estender as mãos e começar a orar por mim aí, e clamar a Deus. 5 mulheres na minha vida, são 3 filhas biológicas e uma adotiva. A adotiva já é casada, junto com um argentino, gente boa, e Jesus faz isso. E aí, irmãos, é uma alegria, porque eles são missionários hoje no Nepal, com essa família que a gente ama demais, né? O Silvio, a Rose, a Xinha, nosso amigo, seu nome ali? Felipe. É uma das maiores obras missionárias que eu já vi no mundo, e olha que eu conheço esse mundo, irmãos, já 28 anos com a mala nas costas. Quando o Senhor falou para mim, em 96, quando eu me converti, sabe qual foi a primeira profecia que eu recebi? Tua casa vai ser dentro de um avião. É isso. Aconteceu. A primeira profecia que eu recebi na vida foi essa. Então, de todos esses trabalhos, eles trabalham com o resgate de meninas, né? Do tráfico sexual. Então, e trazem para as casas, recuperando. É um trabalho lindo que vale a pena você se envolver, ofertar, conhecer mais, e um dia, quem sabe, ir lá conhecer, né, Silvio? É uma maravilha. São amigos do coração.
E é uma honra a nossa filha e o nosso genro poder estar ajudando lá nesse lindo lugar. Lindo demais. Eles estão aqui, né, uns diazinhos em Portugal, né, tem casa aqui. E aí vieram nos ver, é uma alegria, viu? Mandei para Carol, o Silvio está aqui, a Rose. Ela mandou um abração para vocês já, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Se encontrar aqui em feira, né, mano? Vou te falar, hein? Glória a Deus. Irmãos, eu lancei 33 livros, a minha esposa 4, e eu quase que eu consigo trazer o novo da minha esposa, mas não chegou a tempo. Ela é perita em temperamentos, é analista, prega no mundo inteiro sobre esse tema, e ela escreveu um livro sobre os 4 temperamentos, uma jornada para as mulheres à maturidade cristã. Ficou fabuloso o livro. Tanto que ela lançou, esgotou já em dias. E aí não deu tempo da nova remessa chegar. E estão me cobrando tanto que eu trago ela na próxima, que se eu vier sozinho aparecer de novo aqui, sem ela na próxima, eu nem entro, nem desço ali do aeroporto. Mas lá de Sintra, eu já não trouxe tantos livros assim, né, no avião, porque é desafiador até saber o que eu trago, porque, imagina, eu tenho uma paredona enorme assim de materiais, eu chego lá na frente, o que eu vou levar, né? Nós temos uma editora, uma casa editorial, eu trouxe alguns, só que já em Sintra já foi acabando alguns temas, da minha esposa um outro já acabou, infelizmente. Você chega assim já, né, professor Marcelo, meio final de viagem, já não tem mais nada. Mas pelo menos uns 4 temas tem ali à sua disposição, se você quiser ler. E não sou vendedor de livros, eu apenas creio que nós precisamos ler mais, estudar mais e nos preparar mais, porque a oportunidade vem para todos, mas nem todos estão preparados para ela. Eu sou educador financeiro há 18 anos, eu lancei 2 livros de finanças. Esse aqui é o novo, esse aqui ainda tem alguma coisa. Orçamento doméstico, botando a tua casa em ordem. Amém? Deus ama todos, amém? Mas não confia em todos. Torne-se uma pessoa confiável nesse tempo. E não vai haver limites para o que Ele possa colocar nas suas mãos. A questão é aumentar o nível de mordomia, cuidando bem daquilo que Ele colocar nas suas mãos. Senão não vai haver crescimento e frutificação. Esse aqui ainda tem, é o meu manual de liderança. Igrejas no Brasil e no mundo usam ele para treinar os seus obreiros e líderes. Se você tem um chamado, quiser estudar, não é um livro para ler apenas, é estudar. Tem exercícios. Eu fiz em Sintra um seminário de liderança, por isso eu trouxe bastante. Eu vi ali falando dos kids, a pastora. Nós temos educação de filhos à maneira de Deus, à luz da Bíblia, tá? Não é a luz de filósofo ou sociólogo, mas a luz da palavra. E esse último eu senti de trazer, não sei se tem muito lá, mano, acho que pouquinho, né? Desmascarando o espírito de Bera. Você lembra quem foi Bera na Bíblia, não? Quem lembra aí? Fugiu da escola dominical. Tá, vamos lá. Melquisedeque, você lembra? E Abraão, não? Esse sim, né? Amém? Abraão se encontra com Melquisedeque. Ele o abençoa, Abraão dizima. Quem aparece logo depois é Bera. Quando Melquisedeque sai, Bera chega, o rei de Sodoma, e faz uma proposta indecente para Abraão. Bom, se o diabo não conseguir te afastar do caminho nesses dias pelo pecado, pela promiscuidade, ele vai tentar te atrasar com mesas e conexões erradas. Reveja quem você ouve, reveja onde você senta, reveja quem acessa o seu coração, porque isso pode ser mais danoso para você do que o pecado propriamente dito. Você tem que discernir quem é Bera e quem é Melquisedeque na sua vida nesse tempo, viu? Discerna, bem discernido, quem é Melquisedeque e quem é Bera. E eu encerro falando uma coisa, irmãos. Quando Deus quer abençoar uma pessoa nessa terra, Ele te apresenta alguém. Mas quando o diabo quer atrapalhar, apresenta alguém também. Esse que é o negócio. Você ter esse discernimento, de saber quem é quem. Amém? Então, glórias a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com você que nasceu dentro do carro, né? A gente construindo juntos a várias mãos dentro do carro. Não sabia nem o que ia pregar direito hoje, mas o Senhor deixou claro comigo que é sobre paternidade.
confirmou no coração do pastor, no nosso, no discernimento coletivo. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler na RC. Lucas capítulo 15, versículo 11. ARC, Almeida revisada e corrigida, a padrão mesmo, aquela deixa eu ver, essa mesmo, perfeito. Só vou usar ela, tá? Eu não vou ler toda a parábola do filho pródigo para ganhar tempo. Então, nosso time do backstage lá, eu vou ler alguns versículos alternados, amém? Você achou aí na sua Bíblia? Então tá bom. Versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos. 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Salte pro 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e nos alegramos. 24. Porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Salte agora por 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, eu amo as parábolas. Parábolas de Jesus, eu sou apaixonado por elas. São em torno de 40 parábolas. E dessas 40 parábolas, vamos lá, se você só parar um dia na sua vida para estudar as parábolas, você já vai ter uma consciência clara dos princípios basilares do reino de Deus. A parábola escatológica, a parábola sobre dinheiro, sobre amor ao próximo, sobre volta de Jesus. É muito assunto. E dentro das parábolas mais famosas, né, Bom Samaritano, Filho Pródigo, a do semeador, essa aqui, eu não sei você, foi que eu mais ouvi pregações na minha vida, desde que eu me converti em 96. Vou fazer 30 anos agora de conversão. Ouvi muita pregação sobre o filho pródigo. Só que a parábola do filho pródigo, eu não sei qual foi as pregações que você ouviu. Geralmente qual é a tônica, irmãos? O perdido voltar para a presença, né? Para o colo do pai. Eu via muitos campanhistas, aqueles caras com tendas, pregando na rua: Ei, você que saiu dos caminhos do Senhor, volte para a casa do pai. Esse apelo de retorno, de reconciliação, é aonde eu vi as maiores pregações nesse texto. Mas para mim, é importante, ok? Sempre ministrou profundamente ao meu coração sobre o coração do pai, coração paterno. Sempre ministrou demais sobre paternidade. Foi quando, anos atrás, o Senhor me deu um seminário chamado a Conferência Paternidade. E a Conferência Paternidade trabalhando no tripé. O que é o tripé? Primeiro, a visão de Deus como pai. Segundo, pais biológicos. Esse livro ajuda um pouco ali. O pai biológico, que traz 3 fundamentos para o filho: provisão, proteção e destino. E paternidade ministerial, que a gente entende muito errado e de maneira muito equivocada. Tanto que toda a igreja que eu vou estender cobertura ministerial, que nós trazemos para a plataforma ou abrimos, a conferência 001 que nós fazemos é a conferência paternidade, para trazer a base.
E hoje eu quero dar uma pincelada. Estou falando aqui de um assunto que nós trabalhamos um final de semana inteiro. E nessas 2h30 só que a gente tem junto aqui, não vai dar para abordar tudo. Então tenham paciência. 2h15 eu termino. Você desanimou agora, né, irmão? Fica tranquilo, não está mais no horário, viu? A premissa básica da Trindade é o seguinte. A premissa básica, para você entender logo de primeira. No Pai está a paternidade, no Filho identidade, no Espírito a habilidade. Eu vou repetir. No Pai, paternidade. Filho, identidade. No Espírito, a habilidade. Então, para falar de paternidade é olhar para o coração do Pai em primeiro lugar. E é onde nós concentramos o nosso coração e tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Eu não vou trazer a explicação da parábola do filho pródigo, porque você já leu, amém? Quantos já leram essa parábola aqui? Faça um sinalzinho com a mão. Conhecida, né? Um pai tinha 2 filhos, só para relembrar aqui quem está visitando. E o filho mais novo pede a herança. Quanto quer essa herança? Pelos tratados judaicos que eram, na época, vigentes, 2/3 da herança para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Então esse menino pegou no mínimo quanto? 1/3 de toda a herança. E vai gastar dissolutamente, orgias, bebedeiras, prostitutas, etc. Mas dinheiro uma hora acaba, amém? Eu vi um documentário esses dias, no Brasil, de aonde estão as pessoas que ganharam prêmios milionários em reality shows. Do Brasil. Ganharam 1 milhão, 2 milhões em reality shows. Pasmem, a maioria está mais quebrado do que antes de ter ganho o dinheiro, porque vai gastando dissolutamente e acaba. E enquanto você está pagando a conta, tem um monte de sanguessuga. Fecha a torneira, some todo mundo. Pessoas que só estão com você por interesse, não amam o seu coração. Aquele menino estava rodeado de amigos enquanto estava pagando a festa, bancando a festa. Parou de bancar a festa, sumiu todo mundo. Ele está agora, resumindo, num lugar de porcos, querendo comer comida de porcos. Esse foi o fundo do poço. Ele lembra, peraí, na casa do meu pai, o funcionário menorzinho tem comida, cama, tem dignidade. Aí ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, pedir um trabalho, e para poder, pelo menos, servi-lo de alguma forma. E aí ele chega, o pai encontra, coloca anel, veste e sandálias, mata o bezerro cevado, o novilho cevado. O irmão mais velho dá um piti ali, e não entende a construção de retorno do pai, etc, etc, etc. E aí resume a parábola, ponto. Lembrou bem aí? Ok. Eu vou direto e reto ao assunto hoje para ganhar tempo. Dentro dessa construção da parábola do filho pródigo e do tema paternidade, eu quero trabalhar 3 pilares com vocês. Pelo menos 3 pilares sobre paternidade. É o básico. Irmão, estou falando, a gente usa 4, 5 dias imersos para falar de paternidade. Em todas as suas variações, ministerial, biológica e espiritual. Então vamos aqui, uma pincelada pelo menos, sobre paternidade divina, um Deus que é Pai. A primeira coisa, 3 importantes. A primeira delas, você entender Deus como referência paterna. Parece básico, mas não é. A primeira coisa é eu viver nessa terra tendo Ele como referência paterna. Na parábola, irmãos, é maravilhoso destacarmos o seguinte. Eu me lembro, pastor, que quando eu era jovem, ainda sou, né, mas bem mais atrás, nós estávamos no grupo da nossa juventude e o meu líder, um cara estudioso das escrituras, um cara muito bom, ele pegou a nossa juventude e falou assim, nós vamos estudar as parábolas de Jesus. E quando a gente chegou na parábola do filho pródigo, ele era um erudito, ele falou assim, eu vou aplicar uma técnica da hermenêutica para a interpretação escriturística das parábolas. E eu falei, uau, é uma
técnica de separação de diálogos. E eu estudei teologia, hoje sim, na época só estava no Rio, né? E o que ele fez? É uma técnica para estudar melhor as parábolas. Ele pegou uma cartolina gigante, colocou na parede e fez várias colunas. E no cabeçalho botou assim: pai, filho mais velho, filho mais novo, E ele pegou versículo por versículo e separou só as falas do pai, só as falas do filho mais velho. E a gente ficou olhando para aquela coluna quando terminamos o nosso trabalho. E foi a primeira vez que eu reparei algo. Ele não falou, mas eu reparei. Falei: olha, o filho mais velho, em nenhum momento ele menciona a palavra pai. Nenhum momento. Quando ele vai falar com o pai, ele ainda diz assim, ó: esse teu filho, como se ele nem estivesse presente no laço familiar. Agora o filho pródigo, rebentado, fazendo a nhaca que fez, no lodo, no poço, ele menciona 4 vezes a palavra pai. Pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, para dizer: pai, pequei contra ti, pai, me dá um trabalho. Esse menino, ele perdeu tudo, mas se tem uma coisa que pelo menos o diabo não conseguiu roubar do coração dele, foi a referência paterna. Isso aqui eu acho maravilhoso quando a gente estuda a parábola do filho pródigo. Claro, ver Deus como pai passa pelo viés das suas heranças familiares. Depende como você veio de um lar funcional ou disfuncional, a figura paterna de Deus, ela ficou consolidada ou não, irmãos. Com certeza. Vou usar o exemplo da minha esposa. A minha esposa nasceu sem a figura do pai. Ela escreveu um livro sobre a sua história chamado Recomeços, livro maravilhoso, que ela conta como foi a mãe dela, minha sogra. Elas são cariocas, são do Rio de Janeiro. Elas veio parar no sul do Brasil fugindo, porque ela engravidou de um dono lá, de uma família poderosa, e eles obrigaram a retirar o bebê. Como a minha sogra não quis retirar o bebê, começaram a ameaçar de morte. E ela veio para o sul fugindo. A minha esposa nasce, cresce. O pior dia da vida dela sempre qual era? Dia dos Pais. Todas as criancinhas, amiguinhas tinham pai, ela não tinha. Passa-se o tempo, ela tem experiências de tentar ver o pai agora, que se abriu para conhecê-la, mas só piorou a situação, que tratou ela de maneira muito gélida, e enfim. E quando eu começo a namorar com ela, eu começo a perguntar: tá, como é que é a tua história? E o teu pai? Ela: não, meu pai não me quis, mas está tudo certo, eu o perdoei. E começava a chorar. Eu falei: tá errado aí, perdoa não? Tem alguma coisa para consertar aí dentro? E foram 3 anos ministrando a minha esposa. 3 longos anos. Até que aí acontece algo extraordinário. Depois ela perdoa, ela é curada em primeiro lugar. Ela consegue se abrir em primeiro lugar com uma conexão paterna. Eu orava, eu sempre fui de orar assim: ah, meu pai, meu paizinho. Ela orava para mim olhando. Ela olhava para mim enquanto eu orava e dizia assim: não dou conta de orar assim não. Ela não conseguia falar a palavra pai orando. Engasgava aqui. Podia falar qualquer coisa: ó soberano, ó altíssimo, ó poderoso, mas pai, gasgava aqui. Por quê? Porque a primeira figura de Deus Pai que você vai ter é do seu pai dentro de casa. A figura do pai biológico, ela vai de uma forma ou outra já apontar para a sua primeira grande referência de Deus como pai. Então o que o diabo quer fazer? Roubar o pai dentro de casa. Eu vi uma estatística no Brasil
E quando esse sociólogo falou, eu pensei assim, esse cara está errado. Está errado. Ele disse assim, 47% das pessoas estão crescendo sem a figura paterna. Eu falei, não, esse cara exagerou, metade das pessoas? Não, metade não. Aí esse cara mesmo falou assim, antes que você me julgue errado, deixa eu explicar o que compõe os 47%. E eu pensando comigo, sou todo ouvidos, quero saber, como é que ele achou esse número? Aí ele começou a dizer, pais que vieram a óbito, tá, tudo bem, ok, tragédias da vida, permissão de Deus, divórcios, separações, sim, por mais que o pai ainda é presente de alguma forma na vida da filha, aquele lar nunca mais será funcional e sim disfuncional. Vai ter que passar por uma cura, por toda uma reconstrução em Deus e alcançar o devido lugar, e só Deus daí. Mas eu falei, mas ainda não fecha a conta. Aí até que ele falou assim, um fenômeno social em nossos dias, os órfãos com pai dentro de casa. O pai está, mas é como se não tivesse, porque não participa ativamente da vida dos filhos, não constrói. Um pai dá provisão, proteção e destino. Das 3 funções, a principal é destino. E um filho sem destino, ele vai para qualquer lado, e qualquer lado é perigoso. Por isso o diabo quer arrancar a figura do pai dentro de casa. Por quê? Porque se ele arranca, é uma geração que cresce agora insegura, sem um olhar para o futuro correto. Por isso, irmãos, que a primeira coisa que é necessário restaurar na vida de qualquer pessoa é o Deus que é Pai. Senão essa pessoa não vai longe. Eu vou dizer uma coisa, é uma coisa que o diabo tenta roubar de mim, de você, mesmo que quem sabe você cresceu num lar totalmente funcional, ele vai tentar roubar isso de você a vida inteira. Tentou do nosso próprio Senhor Jesus, você exagerou? Não, vou provar na Bíblia para você. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 3. Vamos ler juntos, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 3. Olha ali, disse-lhe o diabo para Jesus, se tu és filho de Deus, para essa pedra transformar em pão. Não, por que o diabo não usou uma outra prerrogativa? Se tu és soberano, se tu é poderoso, se tu é... Não, por que tem que usar o Filho de Deus? Porque se ele rouba no coração do nosso Salvador a filiação, checkmate. Ele ganhava o jogo. A intenção do diabo é sempre roubar a filiação do meu coração e do seu. Porque um filho que não se sente pertencente à casa do pai é inseguro, não tem fé, não prossegue, não avança, não conquista e não cumpre o chamado aqui nessa terra. E tudo que o diabo quer é colocar essa pessoa nesse lugar. No versículo 9, passa um pouquinho, 4, olha ali, o diabo tentando no mesmo texto. Levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu é filho, se joga daqui. Ele sabia que ele era filho. O diabo sabia que ele era filho, mas é botar essa insegurança. Quando nós passamos a não confiar mais em Deus de todo o coração, perdemos a confiança nele, perdemos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, perdemos tudo, irmãos. Infelizmente. Não, mas peraí. O diabo ele é tão astuto. Isso aí foi no início do ministério de Jesus. Não foi? No início? Ele não desistiu até o final. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Mateus 27, 38. Esse aqui eu preciso. Não posso passar. Mateus 27. Foram crucificados com ele 2 salteadores. Um à direita, outro à esquerda. 39.
E aí tinha alguns filhos de Belial, uns enviados do inferno ali embaixo, blasfemando, maneando a cabeça, acusando. E pode deixar lá por enquanto, só quando eu pedir aí passa. 39. Blasfemando, maneando a cabeça, se cuspindo ou não, dizendo horrores. Mas dentro da construção argumentativa desses filhos de Belial, Jesus ali, quase completando a sua missão, quase dizendo está consumado, o que o diabo vai tentar? Agora sim, por gentileza, o versículo 40. Eles estavam dizendo assim, ó, tu que destróis o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho. Desce. Ah, irmão. Podia falar qualquer outra coisa aqui. Você és poderoso mesmo? Desce. Tu és onipresente mesmo? Desce. És o quê? Desce. Não, se és filho, desce. Na veia. Costela aqui, aquela assim. Para tentar remover o senso de paternidade até o último instante. Se ele tentou com Jesus do início ao fim, não vai tentar comigo e com você, irmão? E qual é uma das formas dele roubar isso? Não só pelas histórias tristes, disfuncionais e que é respeitada por Deus, por mim, por todos, mas nos colocando num lugar de filho pródigo, mas não do filho pródigo, mas do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho era o filho dentro de casa que não tinha relação com o pai. Vivia numa relação patrão-empregado. E não de filho e pai. Nem pai, ele chamava o pai de pai. É interessante, no versículo Lucas 15, 30, ele vai dizer, né? Este teu filho aí, ou seja, não parece nem que ele é da família. Então a relação desse menino era patrão-empregado. Vinha, batia o ponto, tal, tinha ali a relação, entendia que era o pai dele, mas não desenvolvia uma relação paternal. Irmão, vou dizer uma coisa para você. O dia que eu descobri que eu servia um Deus que é pai, mudou tudo, até o jeito de eu orar. O nível de intimidade mudou, o nível de acesso mudou, de resposta mudou, de influência mudou, mudou tudo. O nível de ouvir as tempestades mudou, de ver os problemas mudou, porque eu sei que o Pai está no controle de todas as coisas. E nós temos que ter esse entendimento, irmãos, de que Deus precisa ser a nossa referência paterna. Pastor, eu não consigo isso ou aquilo, nem que você tenha que submeter a um momento de cura e libertação na sua vida, como a minha esposa precisou passar. Ainda que seja necessário isso, faça. Se precisa de ajuda sozinho, não consigo tracionar, não importa, peça ajuda, porque quando essa chave virar na sua vida, vira todo o resto. Todo o resto. Aí tem uma outra coisa. A segunda inferência sobre paternidade é herança e acesso. Quando eu descubro que eu sou filho, muda a minha ótica, eu paro de ser um mendigo espiritual. Porque eu sei que aquilo que é meu é meu. Veja só, qual foi o diálogo do filho aqui, mais velho por seu pai? Ele chega, quando ele vê o filho mais novo, o pai matando um novilho cevado, o melhor do rebanho, ele vai, triste, bravo, falar com o pai e dizer: olha, eu te sirvo aqui há tantos anos e nunca me deste um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos. Está no Lucas 15, 29. É isso, né? Lucas 15, 29. Irmão, veja só. É isso. Nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Eu imagino esse pai, a reação desse pai nesse momento, assim, ó. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que eu estou a ouvir isso.
Meu filho, tudo que é meu é teu. Tu pode pegar um cabrito, 5, 10, 20, 30. Mas quando eu não vivo a paternidade, eu vivo como mendigo no reino. Tateando algumas coisas e não tenho acesso, porque eu não entendi que eu sou filho. Esse menino tinha tudo, mas o fato de não ser pertencente à família de Deus estava levando ele nessa condição e nesse lugar. É interessante, no versículo 26, você vê que não é ele nem que vai. O 26 ali, ó, ele chamou um dos servos. Por que ele não foi direto perguntar para o pai o que estava acontecendo? Parece que não há relação aqui, irmãos. Não há relação. Por que ele não chegou direto? Ô pai, o que está acontecendo, pai? Não, chama um dos servos, vai lá, pergunta o que está acontecendo, pergunta para o meu pai que barulho é esse, que festa é essa. Irmão, entenda uma coisa, quando você entende que é filho, você vai experimentar algo. O que Paulo vai dizer com maestria em Romanos capítulo 8, versículo 15, esse eu gostaria de ler com você. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas você recebemos o espírito de adoção de filhos, por isso que nós chamamos Abba, Pai. Não, mas tem mais, versículo 16, o mesmo espírito, e aqui quando a leitura é que está aqui no digital, mas o espírito com letra maiúscula é Espírito Santo, o espírito com letra minúscula é Espírito do homem. Quando o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, ele testifica aqui que nós somos filhos. É o Espírito Santo que faz esse propósito, que mexe aqui dentro. Esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Ah, mas não acabou aí. E o 17? E se eu e você somos filhos, logo nós somos herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Podemos padecer, ter provas, tribulações, sim, mas também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus e aleluia. Glórias ao nome do Senhor, a Ele toda a honra. Então, escravos trabalham por um salário, aos filhos está determinado herança. Eu não trabalho por um salário, eu sou filho, a mim já está determinado herança. Só que, claro, eu preciso confiar que o pai está no processo, porque não é no meu tempo. A relação com o pai vai gerar uma relação de confiança e ela vai eliminar toda incredulidade. Imagina agora eu chegar em casa, minha filha Cacá de 8 anos, e vem para mim de manhã cedo e ela fala assim: ô pai, vai ter almoço hoje? Eu falei: vai ter arroz, feijão, carne. Ah, obrigado, pai. 30 minutos depois ela chega para mim: ô pai, vai ter almoço assim mesmo, assim? Eu falei: vai, eu já falei que vai. Arroz, feijão? Ah, tá bom. Passa mais 15 minutos, ela puxa aqui: tem certeza? Tá de brincadeira essa menina comigo? Não bota mais fé no que eu falo? Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Ele já falou que vai fazer, que vai abençoar, que vai abrir a porta. É no tempo dele, sim. E todo dia ou toda semana. Tem certeza? Será mesmo? Essa incredulidade some quando a relação é paterna, porque você sabe que o pai está no controle, vai fazer na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Agora tem outra coisa. Vou usar o exemplo da minha filha de novo. Não quer dizer que ele vai te dar tudo o que você quer a qualquer hora, porque você não tem estrutura para algumas coisas. Imagina mesmo, vou pegar a mesma filha minha, Cacá, 8 anos. Ela chegar em casa agora, e a primeira coisa, ela assim: ô pai, eu queria que você comprasse para mim uma Harley Davidson, uma moto grande. Eu vou olhar para ela assim: é claro que não. Você não sabe nem andar com a bicicleta direito.
Você não tem tamanho, não tem nem alcance, você está doida. Você vai se matar. Aí eu, pai, não dei para ela porque eu não a amo ou porque estou protegendo? Você entendeu agora porque algumas coisas não chegaram na sua vida ainda? Proteção. Ele está te protegendo, não é falta de amor, é proteção. Tem coisas que vier na sua mão agora, você se mata, meu filho. Você se mata. Já teve coisas que eu pedi para Deus, coloquei diante de Deus: Senhor, eu quero acessar, Senhor, Deus. E o Senhor, não, agora não dá, se eu te der agora, você se mata. Você não tem preparo para esse nível de influência, para esse nível de envergadura de nações. Não, você não tem, não dá. Se eu te der agora, você se acaba no nada. E a gente não gosta de ouvir nãos, ou espere. Mas o pai sabe a hora certa de dar na mão do filho. O filho nem precisa falar. O pai sabe a necessidade do filho. As minhas filhas não precisam dizer assim: ô mãe, estou sem meia. A Carol mesmo olha lá: meu Deus, essas meias aqui da Letícia não está legal, né? Ô meu amor, vamos comprar uns par de meia. O pai sabe o que o filho precisa. Essa relação paterna vai fazer você viver leve. 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 Confiando poderosamente naquele que é todo poderoso. No nosso Deus que é todo poderoso. Agora existe um terceiro ponto aqui, rapidamente. Alguns já experimentaram esse lugar de paternidade. Quem sabe você experimentou. Você foi curado, restaurado, veio para a igreja. Você veio num lar funcional, não teve muito problema. Como eu e meus irmãos, né? A gente não teve um pai perfeito, mas teve um pai presente. Provedor. Marido de uma só mulher. Que defendia e protegia o seu rebanho. Teve os seus erros, como todo homem tem, mas cumpriu o seu papel. Faleceu em 2019, mas cumpriu o seu papel. Agora, eu cresci, nunca tive dificuldade em ver Deus como pai, desde quando eu me converti. Mas nós, mesmo ao longo da vida, podemos ter alguns lapsos, ou ataques sincronizados do diabo, que vai fazer nós nos afastarmos da casa do pai, mesmo conhecendo o pai. Aconteceu com o filho pródigo. Esse menino, ele vai para longe. É interessante que há muitas coisas interessantes nessa história. Eu me lembro de um pastor amigo meu que ele contou a narrativa de que o filho dele, quando chegou ali por seus 18, 19 anos, resolveu ir para o mundo. Disse: pai, eu quero viver a vida, eu quero aproveitar a vida. Nasceu na igreja, quero aproveitar a vida. E o filho um dia despediu do pai para ir embora, ir para uma outra cidade. E o pai abraçou, chorando ele, e falou assim: olha, você pode sair dos meus olhos, mas não vai sair dos meus joelhos. Anos depois o menino volta, todo arrebentado, mas volta, como filho pródigo. Voltou para a casa do pai. Agora essa volta do filho pródigo, como ela me ensina, irmão. Primeiro que o texto fala que o pai viu ele vindo de longe. Por que o pai viu o menino vindo de longe? O olhar dele estava na estrada. Ele tinha expectativa do retorno do filho. E o pai sai correndo, o abraça, o beija. E o filho, eu quero imaginar o diálogo: pai, eu pequei. Calma, eu sei que você pecou e só fez. Pai, eu quero ser um empregado teu. Vem cá, querido. E o pai dá 3 coisas para o menino. Quem lembra das 3? Anel, sandálias, roupas. Cada uma dessas tem um significado poderoso no mundo espiritual. Poderoso. Vestes. As famílias daquela época, principalmente a aristocracia presente naquele lugar, naquele momento, se distinguia pelas roupas. Alguns com filetes de cores que simbolizavam um clã. Um amarelo, um roxo, um vermelho, um filetezinho assim.
Isso dava moral, autonomia. E os escravos daquela época usavam uma roupa muito simples, parecida com aquela de pano de saco e cinza mesmo. Era uma roupa muito simples. Quando o menino volta para casa e fala assim, ó, eu quero ser tratado como um dos teus escravos, me dá aquela roupa ali que eles usam, eu vou colocar e começa a trabalhar hoje ou amanhã já se puder. E o pai, não. Vem cá, prepara vestes para ele. A primeira coisa que o pai faz, eu vou restituir você num lugar na família. Você é filho. Filho sempre vai ser filho, irmãos. Sempre. E o pai restaura esse lugar. Restaura. E é maravilhoso. Imagina o filho recebendo aquela roupa que era a roupa da família. A roupa que habitualmente os irmãos lá, o irmão, o pai e mais parentes usavam. E o pai coloca de novo, restaura a dignidade. Não. Ele está restaurando a dignidade, o lugar à mesa novamente. O lugar à mesa novamente. Aí o pai vem com o anel. Aí é pesado, hein? O anel é pesado. Por quê? Todos os negócios eram fechados na época com o brasão da família que ficava no anel. Diferente de hoje. Quando o pai devolve o anel, ele está devolvendo agora a autoridade para o menino. O anel da família, ele comprar, vender, negociar, principalmente porque ele jogou a herança dele toda fora. Ele não tinha mais nada. Ele vai ter que batalhar e reconquistar tudo de novo. O que foi jogado fora, foi jogado fora. O pecado tem consequências, irmãos. O pai coloca o lugar à mesa de novo. E o pai dá um anel. Filho, eu te devolvo dignidade, um lugar à mesa, mas eu também te devolvo a autoridade. Você vai poder comprar, negociar, trabalhar, representar os negócios da família. Seja fiel, seja prudente, e tudo vai dar certo. Ok? Mas o que mais pega para mim é as sandálias, irmãos. Sandália para mim é o que pega. Anel, vestes. Por que pega? Eu vou te explicar. Escravos, pode pegar qualquer contexto histórico-cultural da época. Escravos não usavam chinelos. Os donos feudais, vamos dizer assim, os fazendeiros, esses donos de propriedade, não davam alparcas ou chinelos para os servos, justamente para impedir fuga deles. Quem é o doido que ia fugir descalço no deserto? Já era um fator protetivo para os donos de fazenda não fornecer calçados, e eles eram comum todos andarem descalços, cresciam assim. Só quem usava calçados eram os donos de família. Quando o pai vem com um par de chinelos, ali quebrou o menino, tá? Ele falou assim, olha, eu não quero que você esteja comigo por obrigação ou por temor. Eu te dou um chinelo que pode ser a possibilidade de fuga de novo para você. Mas eu sei que a sua opção, se for, é servir por amor. É estar à mesa por amor. Ele está entregando chinelos que escravos não tinham, dizendo assim, filho, eu sei que você pode fugir amanhã de novo. Eu estou te dando inclusive o instrumento da fuga de novo. Mas eu sei que há um lugar na mesa. E que você se conecte ao meu coração de verdade nesse tempo e dessa vez. Mesmo tendo os chinelinhos para fugir, escolha ficar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu vou dizer uma coisa. Deus prepara noites como essa para realinhar o nosso coração, o nosso nível de fé. E eu vou agora ser assim, não é que eu vou ser duro, eu quero ser pontual, é diferente. Eu não sei a tua história. Qual é a tua história de vida? E posso falar uma coisa, a sua história tem que ser respeitada. Ok. Quem sabe você sofreu demais, seu pai era um cavalo, só bateu,
não te deu destino, ok? Você não sabe também o que ele recebeu. Como é que ele ia dar uma coisa que não recebeu? Olhe para a sua geração, avô, bisavô, a linhagem, tem um pouco mais de misericórdia. Mas olha só, não sei a sua história, se foi terrível ou não. E quem sabe você alimenta isso até hoje, mas aí eu preciso te falar uma coisa. A sua história é respeitada, eu respeito, todo mundo respeita, mas não use isso como muleta mais o resto da sua vida. Larga essa muleta. Ou você não vai crescer, não vai avançar e a sua próxima geração vai ser afetada. Larga essa muleta. A minha história é terrível. Tem 50 mil histórias piores do que a de você. Quem sabe aí do lado. A gente sempre acha que a nossa é a pior. Sempre tem história pior. Volto a frisar. Merece respeito, merece consideração. Mas ou você se escolhe arrastar nessa história 30 anos, 40 anos e não viver a plenitude, ou você decide entender que é necessário virar uma página e começar a viver os sonhos de Deus novamente na sua vida. A minha esposa demorou 28 anos. 28 anos. 28 anos. Para liberar o coração. Elas entravam num lugar de vítima, de vitimização, entravam em lugares assim, questionando Deus, o Pai disso, por que o Pai permitiu isso, por que o Pai permitiu, ou agora falando de Deus Pai também, por que o Deus Pai, e eu posso falar uma coisa, a gente começa a entrar numa rota de colisão contra o Deus soberano que é Pai, e alguns agora... Eu já vi casos e casos que eu peguei em gabinete pastoral. A pessoa tirou o foco da paternidade biológica, conseguiu tirar, mas transferiu para a paternidade celestial. Como se jogasse toda a culpa lá agora. Então a culpa é sua, porque deixou ela aí antes do tempo, ou porque que não sei o quê, ou porque que não me abençoou, porque que permitiu nascer nessa casa, porque, e às vezes por amor e temor e tremor, a gente não verbaliza isso porque teme a Deus. Mas aqui dentro tem dificuldades e lacunas no coração de entender os caminhos do Pai que são perfeitos. E a gente tem as nossas crises internas, até o dia que Deus toca na ferida, Ele toca na chaga por debaixo da veste. E você pode ser um Naamã que se permite mergulhar no rio e ser curado, ou continuar assim. E essa é a palavra para finalizar. Hoje veio um profeta, pequenininho que eu sou, para dizer como Eliseu disse para Naamã: pula no rio e eu começo a te curar. Esse altar como um grande rio de Deus. Um profeta aqui dos menores, dizendo: só pula no rio e deixa vir para fora, porque hoje ele só deu aquele toquinho aqui em você assim, por debaixo. Você sente? Mas precisa. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Se quiser deixar as luzes como estavam no louvor, eu queria fazer aqui uma oração. Eu acabei um pouquinho antes, pastor, para poder fazer esse momento. Irmãos, e você precisa vir no altar hoje. Há um rio aqui. Essa palavra de Naamã me veio agora. Há um rio. Pastor, eu preciso colocar a minha vida no altar. Eu preciso vir para o altar. Eu preciso me jogar no altar de Deus. Não importa a sua dor, a sua história, o que você sofreu, mas o Senhor quer ressignificar e começar hoje. Não importa se o seu problema é biológico, espiritual. Na verdade, você vai ver que toda figura de autoridade você vai ter problema, inclusive pastoral. Então feche teus olhos. Eu queria que você viesse à frente. Eu quero orar por você. Quero que você venha aqui no altar. Eu preciso impor as minhas mãos sobre você, orar por você, pela sua casa. Eu não sei
qual é a dor que você carrega, mas nós vamos cantar aqui um trechinho de uma canção com o ministério, se possível, porque eu quero dar um tempo para que você ore a Deus. Fale com Jesus. Enquanto nós vamos estar cantando aqui um trecho de uma canção, você tem liberdade na presença dele, de orar, de buscar, falar com Jesus aí. Conte um pouquinho para ele como está o seu coração. E tem mais gente, viu? Tem mais gente. Eu não me impressiono com o número de pessoas aqui na frente, não. Já passei dessa fase faz tempo. Só que tem mais gente. Não deixe o inimigo ou o teu orgulho te prender aí, porque há uma necessidade de você colocar o teu coração no altar e dizer: Senhor, eu preciso de um toque hoje. Preciso de um toque. Então comece a orar aí agora. Se está tudo bem com você aí nas cadeiras, estenda as suas mãos para cá e abençoe essas vidas. Enquanto nós vamos cantar aqui, eu vou deixar esses irmãos e irmãs orarem, ter o seu tempo de oração nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.